um dos assuntos aí que a gente tem para tratar hoje é a questão da adoção do IFRS 17 e do IFRS 9, né? A gente já veio tratando aí desses novos pronunciamentos, né, em webcasts anteriores, em fóruns anteriores, né? Mas acho que a ideia é que hoje é a gente trazer um pouco mais de informação no sentido do que precisa e do que é necessário para as seguradoras que vão adotar o IFRS 17 divulgar aí nesse ano de 2022, ao final do exercício de 2022. Então, a gente vem sendo questionados por alguns dos nossos clientes, né? Então, o que é esperado que seja divulgado, o que precisa ser divulgado. Então, é mais um ponto de atenção aqui. A ideia não é a gente passar pelos conceitos e enfim, toda aquela parte mais técnica que a gente já tem feito aí em outros fóruns, mas a gente focar um pouquinho mais em divulgação aqui, tá? Lembrando que o contexto que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente não tem o IFRS 17 ainda aprovado pela SUSEP, então não são todas as seguradoras que precisam adotá-lo, né? Mas a gente tem o CPC 50, né, que é o equivalente ao IFRS 17, aprovado pela CVM, né? Então, as companhias abertas, elas precisam fazer essa publicação aí a partir de 2023, né? Então, a transição, ela tem que ser aí a transição, né, ela tem que ser feita aí agora em 2023 com o comparativo do ano de 2022, né? Então, além dessas companhias que são capital aberto, a gente também tem as companhias que são subsidiárias aí de companhias estrangeiras, né, que também estão trabalhando aí com o IFRS 17 para fins de consolidação e reporting package, tá? Então, esse é o contexto que a gente tem. Então, para as empresas que vão ter que divulgar aí o IFRS 17, os efeitos do IFRS 17. Então, a gente está hoje aqui em 2022, então logo mais aí, temos ainda mês de novembro e dezembro, e encerramos o exercício de 2022. Então, publicações de 2022 para empresas que vão ter que adotar o IFRS 17, né? As demonstrações financeiras intermediárias, elas vão continuar né, vão seguir aí pelas regras que a gente tem de publicação do IAS 34, tá? Então, quando a gente está falando dos trimestrais, aí ela obedece o IAS 34 e ela ainda vai estar no gap do IFRS 4 e no IAS 39, tá? Então, sem grandes alterações com relação a isso. E se a companhia quiser, ela pode divulgar nessas informações intermediárias algumas informações de impacto aí do IFRS 17 e do IFRS 9, tá? Então, não é obrigatório, é uma possibilidade que é dada aí dentro do entendimento aí que a gente tem das divulgações completas em IFRS, né? Quando a gente está falando de encerramento de exercício social, que vai ser em 31/12/2022, aí a gente tem que linkar com o IAS 8. O que fala o IAS 8, né? O IAS 8 é aquela norma específica que fala de alterações de políticas contábeis, correções de erros, né? Então, a gente está num processo. Qual que é o processo? É um processo de alteração de política contábil. Então, sempre que a gente tem uma alteração de política contábil, a gente tem que consultar aí o IAS 8. E aí, o IAS 8, ele pede que sejam divulgadas informações relevantes sobre o processo, né? E impactos desta nova norma que vai entrar em vigor no ano subsequente. Então, se vai entrar em vigor em 2023, o IAS 8 ele pede, em 2022 você me divulgue os impactos, os principais impactos, né? Logicamente que isso é uma discussão e a gente, né, e o mercado sempre se questiona qual que é a profundidade dessas divulgações. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide sobre isso, tá? E aí, 2023, mudamos de ano, aí sim a gente vai ter, as companhias elas já vão ter que começar o exercício, então, primeiro trimestre de 2023, elas já vão ter que estar adotando a nova prática contábil. Então, o IFRS 17 já para o primeiro trimestre, ele já tem que estar, as demonstrações elas já tem que estar divulgadas nessa nova prática contábil e assim, subsequentemente, aí para os outros
para os outros períodos, né, intermediários até você encerrar o ano. Então, não é só no final do ano, não vai ser só na demonstração financeira de 2023, do exercício de 2023. Isso tem que acontecer ao longo do ano de 2023, tá? Lembrando que a gente... Pode falar, Kira. Não, desculpa, eu ia falar que finalmente chegamos na publicação do FS 17. Estava tentando aqui até lembrar quando foi publicado essa norma inicialmente. Deve ter sido, sei lá, ou pelo menos vem sendo discutido faz mais que 10 anos. Faz aproximadamente 20 anos, Kira. Toda a discussão e o projeto do IFRS 17. Né? Lembrando que o IFRS 4 ele foi uma solução intermediária aí que o IASB colocou no mercado para que as seguradoras não ficassem sem orientação nenhuma, né? Enquanto estava em paralelo a esse projeto do IFRS 17. Então, a gente fala que é uma das normas mais complexas e por isso é que demorou também tantos anos aí para sair. Né? Isso, ou seja, para quem está juntando com essa discussão agora, esta norma, devido ao nível de complexidade, quando foi implementado o FRS nas outras indústrias, foi decidido que a indústria de seguros era tão complexa que não dava para colocar uma norma comparável para toda a indústria de seguros, e foi permitido, através do FS 4, da norma original, uma variedade de tratamentos diferentes. Agora que entrou, e as práticas do Brasil eram bem diferentes das práticas do FS 17. Agora que veio o FS 17 para pegar finalmente no primeiro trimestre de 2023. E agora, dado a complexidade que tem essa norma, existe muito pouco tempo agora para fazer os ajustes finais e até talvez se pudesse também falar um pouco do FS 9, porque aqui também está vindo o FS 17 junto com a norma de FS 9, ou seja, as empresas em tese vão fazer uma alteração radical no seu balanço, resultado, notas, a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Isso. Lembrando que o FRS 17 ele vai mexer substancialmente com os passivos e as obrigações aí das seguradoras, né? E por outro lado, a gente vai ter o IFRS 9, que ele vai estar mexendo nos ativos, né? Nos instrumentos financeiros, no balanço aí das seguradoras. Então, essas normas, elas também, houve essa possibilidade de postergação, né, de adoção do IFRS 9 para seguradores. Então, algumas puderam, existia essa possibilidade. O IFRS 4 ele deu a possibilidade das seguradoras adotarem o IFRS 9 lá em 2018, junto com o mercado todo, ou eles podiam postergar a adoção do IFRS 9 e adotar em conjunto com o IFRS 17. Que faz sentido, né? Porque, como o Kiran mencionou, a gente está falando de mudanças estruturais aí no balanço das seguradoras. Então, a partir do momento que eu mexo substancialmente no meu passivo, eu vou ter que rever a minha posição ali dos ativos e dos ativos garantidores, né? Que é todo o trabalho aí de gestão de ativos e passivos dentro das companhias, né? Então, faz sentido você avaliar as duas ao mesmo tempo, mas a gente sabe que teve uma outra seguradora que já adotou ali, até por conta de processos de demonstração financeira e consolidação, algumas já adotaram lá em 2018, mas existe esse precedente de adotar em conjunto. E sim, são duas normas complexas, né? Se você for pegar, Kiran, né, o IFRS 17 em conjunto com o IFRS 9 é mais complexo ainda, né? A gente já tem um mundo de discussões aí do IFRS 9, né, em paralelo. Lembrando que o IFRS 9, ele trata a norma de instrumentos financeiros, ele trata de 3 grandes assuntos, que são classificação e mensuração de instrumentos financeiros, impairment desses instrumentos financeiros e hedge accounting, né? Então, esses assuntos por si só, eles já são complexos, né? E aí você junta com o IFRS 17, que é o passivo, que vai ser o passivo das seguradoras. Então, tem muitos desafios aí, enfim, e do ponto de vista de demonstração financeira, que é o foco que a gente está querendo trazer aqui, também inúmeros desafios, né? Porque tem que ter adaptações para ambos os pronunciamentos
e divulgação de impacto, aqui quando eu estou falando do IAS 8, aqui para 2022, vai ser para as duas, né? Então, se a companhia não adotou lá em 2018, ela vai ter que divulgar esses impactos aí para as duas normas, tá? Então, bastante coisa aqui acontecendo para essas companhias. Mas vamos lá, que senão o Dinarte aqui vai me matar com o tempo. Aqui, gente, só um pouco mais de detalhes sobre essa questão que eu comentei com vocês do que divulgar agora em 2022. Então, vamos lá. Estamos aqui agora em outubro de 2022. O próximo passo vai ser, para as seguradoras, vai ser divulgar a demonstração financeira, né? Se o exercício social terminar em 31/12, vai ser divulgar a demonstração anual aí, né? Do exercício de 2022. Né? E o que o IAS 8 pede quando você vai ter uma mudança de política contábil? Como eu mencionei, a divulgação de alguns principais efeitos aí da adoção dessa nova norma. A gente trouxe aqui em bullet points para vocês o que poderia atender, né, esse requerimento do IAS 8. Né? Então, informações sobre a estrutura e andamento do projeto de implementação. Né? Logicamente, a gente precisa escrever uma página sobre isso, descrevendo, mas é importante colocar algumas informações sobre o status do projeto, descrição dos principais julgamentos e estimativas feitos, né? Então, casos já tenham sido considerados e decididos. A essa altura, a gente imagina que, por mais que não tenha 100% dos julgamentos feitos ou das estimativas críticas, a gente entende que quem vai adotar já deve estar num processo mais avançado e já deve ter boa parte dessas decisões tomadas. Então, é importante colocar as principais decisões, né? Quais são os principais modelos de mensuração, quais foram os julgamentos críticos. Então, o que você consegue colocar nesse sentido, dado que já foi definido e que não há chances de mudar, né? Não é um assunto que está em discussão. Aí, descrição da abordagem de transição que será adotada de acordo com o IFRS 17. Então, incluindo a sobreposição da classificação do IFRS 9. Então, o que eu comentei, está adotando o 17 e o 9? E como que está adotando? Como que vai ser feita a transição para cada uma dessas normas? Né? Então, vai ser feito um método retrospectivo completo? Não, vai ser o modificado? Quais são as premissas que estão sendo utilizadas? Né? Simplificações que são permitidas pela norma? Então, isso tudo tem que estar divulgado, porque transição já vai ser 1º de janeiro de 2023, né? Então, né, divulga a demonstração em 31/12, já no dia seguinte já começa todo o processo de transição. Então, como que foi feito isso, né? E aí, descrição... Desculpe, Gisele, essas divulgações são para 22 e parecem bastante sofisticadas. Então, essa aqui já é para DF dezembro 22 e tem que divulgar tudo isso? Tem que divulgar tudo isso, Kira. Tem que divulgar tudo isso. Novamente, não precisa colocar no detalhe, diferente da nota explicativa de transição que vai ter, né, no ano que vem, que aí você vai ter que divulgar todos os efeitos de patrimônio líquido, etc. Mas aqui é mais no sentido de quais são as abordagens que a companhia pretende adotar. Então, vai ser o método completo ou não? Já adotou o IFRS 9 ou não? Quais as metodologias e simplificações que vai adotar? Então, se você for ver do ponto de vista de informação, sim, tem bastante informação aqui que precisa ser divulgada, tá? Pergunta-se muito dos números, né? É necessário divulgar o efeito, né, em patrimônio líquido ou em resultado? Tudo que vai ser divulgado tem que ser ponderado, né, se é um número final ou não. E lembrando que tudo que for divulgado tem que ser auditado, né? Então, se a companhia ainda não tem segurança sobre o número, então divulgar um range ou divulgar uma expectativa, mas não colocar como o efeito vai ser de fato aquele número em reais, né? Estipular exatamente. Então, tem uma certa flexibilidade aí, ainda em 2022 tem uma flexibilidade com relação em números. Mas essas informações mais qualitativas, Kiran, de métodos de transição, principais julgamentos críticos, isso sim é importante divulgar e está lá dentro do IAS 8, tá?
Entendi. E aí, aqui, descrição das modificações usadas aí que eu já comentei com vocês, né? Das simplificações que foram utilizadas. E aí, quantificações dos impactos esperados, que foi o que eu acabei de falar. Se esta informação estiver disponível e se as estimativas forem razoáveis, né? Então, divulga à medida que você conseguiu ter uma estimativa confiável, você consegue ter um número confiável e auditado, tá? Outro ponto, se medidas de desempenho alternativas são usadas por investidores, espera-se que o IFRS 17 tenha um efeito significativo. Então, divulgar essas estimativas. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque acho que só esses outros pontos, né, que a gente colocou já é bastante coisa para ser discutida aí pela administração e ser ponderado do ponto de vista de o que vai ser divulgado, né? Mas se é desejável aí que se tenha tido essa discussão interna de medidas de desempenho, impactos em medidas de desempenho, sem dúvida é muito bem-vindo colocar isso dentro da demonstração financeira de 22. Bastante coisa aqui, né? Isso, o que estou pensando aqui, eu fico imaginando que, vamos dizer, a administração vem divulgando, sei lá, alguns KPIs, sei lá, receita, o EBITDA, o lucro ajustado, e de repente tudo isso vai mudar, e com essa nova norma vai mudar, e se não for divulgado, estou pensando duas coisas. Primeiro que, para conseguir divulgar o nova medição, para conseguir quantificar, você já teria que ter os números de 2022 para conseguir divulgar a nova forma de medição. E agora, eu imagino que poucos vão estar prontos para isso. Então, vai acabar dizendo que, pessoal, tipo, essas últimas vezes que vamos publicar esses números e vamos para a nova base, talvez até fazer pelo menos alguma descrição qualitativa sobre isso, e aí vai começar uma nova base de gerenciar as informações. Mas parece muito estranho isso, que a forma que você gerencia e comunica com o mercado vai mudar. De uma para outra. Sem um plano de transição. Se você não tem esses números, eu não sei como que vai fazer o plano de transição disso. O que a gente está vendo fora do país, Kira, é que as seguradoras elas estão divulgando para o mercado, dentro aí do contexto de RI e comunicações com o mercado e investidores em geral, eles estão divulgando informações da transição e do impacto do IFRS 17 já em 2022, né? Não dentro da demonstração financeira, mas nesses comunicados com o mercado. No sentido de, olha, estamos adotando uma nova norma contábil, os impactos no ano de 2022 estão sendo, até o momento, estão sendo assim, assado, e aí colocando os impactos nos principais KPIs. Né? Então, não estão esperando para fazer essa comunicação na demonstração financeira. Então, as grandes seguradoras, essas seguradoras internacionais, elas estão fazendo esse movimento, que é muito bem-vindo, que é o que você falou, no fim do dia, é um preparo que você tem para o investidor, né? Para você, quando pegar a demonstração financeira já migrada, né, para um outro gap, né, você já ter, para uma outra prática contábil, você já ter tido essa primeira avaliação da companhia aí de impactos e como que isso mexeu nos KPIs, tá? A gente tem alguns textos na PwC sobre isso também, então o que as companhias têm que priorizar quando a gente está falando de KPIs, como divulgar isso para o mercado. Então, quem tiver interesse, entre em contato aí com a gente ou dá uma olhadinha lá na nossa página da PwC Brasil, que a gente tem algumas publicações sobre isso que podem ajudar, tá? E, por fim, um último slide aqui só para mencionar a questão do IFRS 9. Acho que a gente já comentou, né? Eu falei dessa possibilidade que as seguradoras tinham de postergar o IFRS 9. Lembrando que são 3 assuntos importantes que tem dentro do IFRS 9, mas que a gente entende que, para as seguradoras, tanto a classificação e mensuração quanto o impairment, eles vão ser assuntos importantes e que precisam ser discutidos aí. Então, está dentro do contexto da demonstração financeira consolidada do IFRS, tá? E o que a gente tem aqui com relação ao mercado local é que a gente sabe que a SUSEP fez uma consulta pública para entender os impactos, né, do IFRS 9 nas seguradoras. Então, existe aí uma intenção do regulador de adotar um CPC 48, eles já vêm falando em alguns fóruns isso, a gente não tem
a data específica ainda, mas a gente entende também que é um processo que vai acontecer aí nos próximos anos, né? Então, para empresas que vão divulgar a demonstração financeira consolidada em FRS e FRS 9 é aplicável. Para seguradoras que não tenham consolidado em FRS, tem essa consulta pública em andamento da SUSEP, então é um assunto que a gente entende e tem expectativa de que vai ser adotado aí o quanto antes. Não temos uma data ainda, mas a gente entende que é um processo que vai sair aí logo mais. Talvez e sempre vai existir para as empresas que vão implementar FRS. Por enquanto vai existir, então, a necessidade de ter duas contabilidades, o FRS e o SUSEP. Isso Exato. Ou seja, isso vai ser um desafio até que seja um alinhamento das normas do SUSEP. Exatamente. Vai haver aí a dupla contabilidade até que isso seja, né, regularizado ou alterado aí no nosso cenário nacional. Legal. Acho que é isso. Passar para o Vinícius agora. Obrigado, Gisele. Bom, como o Kieran já comentou, né, nós tivemos aí nesse ano, aí vamos falar especificamente do mercado local, né? Então, como a Gisele comentou, o IFRS 17 está sendo adotado pelas seguradoras, né? Mas ou porque são subsidiárias de alguém que vai consolidar o balanço, né? Na Europa, nos Estados Unidos, ou em função aí de demanda regulatória para atender a CVM e não para atender a SUSEP. Mudando um pouco agora, especificamente o foco para o mercado nacional, então para as supervisionadas da SUSEP, a gente vai detalhar na sequência quem são as entidades que vão ser afetadas. A gente vai trazer um pouquinho, né, essa primeiro slide aqui, para falar do prazo da adequação da circular SUSEP 666 de 2022. Então, a gente tentou trazer aqui no contexto para vocês. Então, inicialmente, em novembro de 2021, foi disponibilizado ao mercado uma minuta de circular, e já em junho de 2022, né, em pouquíssimo tempo, foi divulgado pela SUSEP a circular 666. O início de vigência dessa circular ele passou a vigorar em agosto de 2022 e já com uma primeira entrega, né, para as entidades do segmento 1, né, das S1, das entidades SUSEP, com uma entrega da política de sustentabilidade, da gestão de risco de sustentabilidade para dezembro de 2022. E aí você tem uma certa flexibilização, prazo estendido, para fevereiro de 2023 para as entidades do segmento 2 e para abril de 2023 do segmento S3 e S4. Tá? Então, esse é o primeiro entregável da norma, né? Que é a política de sustentabilidade, né? Gestão de risco de sustentabilidade. Posteriormente a isso, nós temos aí já para dezembro de 2023 o primeiro entregável com aspectos quantitativos, né? Então, o primeiro entregável, a gente está falando de dezembro de 2022, qualitativo ainda é a política, e já para dezembro de 2023, o entregável ele ainda é interno, mas já tem que estar em compliance com a norma, o prazo regulatório para elaboração do estudo de materialidade para as entidades S1. Tá? A gente vai detalhar na sequência o que é esse relatório de materialidade dentro da gestão de riscos de sustentabilidade. E tem a mesma flexibilização em termos de prazo aí para as entidades S2, S3 e S4, sendo esse relatório, a elaboração do estudo de materialidade para fevereiro de 2024 para as entidades S2 e abril de 2024 para as S3 e S4. Posteriormente a isso, nós temos aí em junho de 2024, e aí tem uma flexibilização no primeiro ano, a gente vai detalhar um pouquinho disso também, tá? Para que seja entregue o relatório de sustentabilidade para as entidades S1 e também dentro da estrutura, né, de sustentabilidade, do que é requisito na gestão, ele tem ali o que a gente está trazendo aqui, uma particularidade, que é o artigo 4, inciso 3, a linha B, que é, na verdade, o quê, né? Seria ali um controle, né? Eu vou fazer um paralelo ali, né? A base de dados de perdas operacionais da companhia, né? Que as entidades reguladas pela SUSEP já estão entregando há um tempo, seria algo semelhante, só que na visão de você ter a magnitude de
efeitos ocasionados, perdas ocasionadas por riscos de sustentabilidade quando aplicado, tá? Então, esse prazo ele está para junho de 24, da base de dados operacional. Essa base de dados de perdas incorridas, né, o histórico de perdas incorridas, ele é de S1 a S4, mas para junho de 24 é o relatório apenas para as S1. E você tem um prazo de mais um ano para o relatório para as entidades S2, S3 e S4, sendo o prazo regulatório junho de 25, tá? Nesse primeiro ano tem uma flexibilização para ser entregue até junho de 24 e junho de 25, mas posteriormente, vai dar detalhe aqui, a expectativa, né, o prazo regulatório é que seja o final de abril e não o final de junho, né? Então, a partir de 2025 para as S1, você vai ter que entregar esse relatório em abril e não mais em junho, tá? Relativo ao exercício ano base anterior. A gente vai dar sequência. Posso perguntar aqui, e essas informações vão ser públicas? Vão ser públicas, sim. Vão ser públicas, a gente vai detalhar aqui na sequência, que assim, vai ser público não em conjunto com a demonstração financeira, mas ele vai ter que estar disponível no site da entidade ou do grupo econômico quando você tiver a mesma estrutura de gestão de riscos para o grupo, né? Então, pensando num grupo que você tenha N entidades reguladas pela SUSEP, então uma entidade seguradora, uma entidade de vida e previdência, uma entidade de capitalização. Só que a estrutura de gestão de riscos esteja sendo feita de forma consolidada, você pode ter um único relatório na visão da estrutura do conglomerado e sendo divulgado no site da entidade, tá? Então, esses entregáveis que a gente vai trazer aqui, eles têm que ser públicos para os stakeholders das entidades. Então, tanto para fins dos colaboradores, quanto para fins, né, de terceiros, né, de clientes e fornecedores da entidade. Entendi. Obrigado. Vai ser público, sim. Seguindo, então, a gente trouxe aqui um pouquinho, né, então, assim, dos principais conceitos, né? Então, quais são as entidades que vão ser afetadas por essa nova regulamentação? Então, são entidades reguladas pela SUSEP, seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e segurador local. A gente já trouxe naquela timeline os requisitos da norma, mas a gente trouxe aqui destaque e depois a gente vai ter uma visão um pouco mais analítica de cada um deles, o que é esperado para cada um desses 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o estudo de materialidade, que visa identificar aí, dentro dos riscos de sustentabilidade, a identificação, a avaliação, né, a quantificação e a classificação dos riscos, né? E aí a classificação dos riscos, como o Kiran comentou, entre material e imaterial. Como é que eu vou chegar nesse consenso? A gente vai detalhar na sequência. Esse é um dos entregáveis dentro da gestão de riscos de sustentabilidade. O segundo é elaborar uma política, né, de sustentabilidade para que você estabeleça os princípios e diretrizes das operações da companhia. E aí isso, tanto para os colaboradores quanto para os stakeholders, clientes e fornecedores. E o último entregável, né, o último é o relatório de sustentabilidade, onde você vai compilar a sua estrutura, a classificação, como é que você baseia se um risco ele é material ou não para a entidade e documentar a classificação do porquê que foi feito essa definição para cada um dos riscos, tá? Já nessa figura ao lado, a gente está vendo o quê? Quais são os... Então, assim, o risco de sustentabilidade, ele é a somatória dos riscos sociais, climáticos e ambientais. E aí, dentro de cada um desses riscos, a gente vai ter as definições. Então, o que é o risco social dentro da estrutura de sustentabilidade da companhia, dentro dessa visão, né? É a possibilidade de perdas ocasionadas, né, em relação à violação de direitos e garantias fundamentais ou atos lesivos ao interesse comum. Então, isso se refere, dentro da gestão de riscos, a não só as atividades da seguradora, né, ou dentro de qualquer uma das entidades aqui relacionadas, como também de um prestador de serviços ou da gestão de ativos, né, do passivo, do ativo. A gente falou de FRS 9 e FRS 17, né? Então, assim, a gente está falando de passivos e ativos, né? Tratamento na visão de seguros. Isso. Aqui a gente também está falando assim... Vai lá, Kiran. É só uma dúvida nesse sentido.
isso se aplica aos clientes da seguradora? Por exemplo, se aplica o risco que um cliente de uma seguradora tivesse alguma divulgação de algum problema social, de prática que eles têm, que é antissocial, que infringe leis, e isso poderia ter impacto na seguradora? Inclui esse tipo de coisa também? Inclui, Kieran, inclui sim. Inclui porque a gente vai falar aqui dentro da gestão de riscos, né? E a gente não vai avaliar apenas o risco do seguro em si, porque você pode ter entidades que talvez não tenham, sei lá, um risco de responsabilidade, né? Não atua nesse segmento. Mas ela pode ter um fornecedor que está exposto a um risco social, então talvez de estar em non-compliance, de ter alguma notícia negativa na mídia, e isso tem impacto na seguradora. Então, essa gestão de riscos não vai tratar apenas do risco da seguradora, do que ela está precificando, né, em relação ao seu seguro, né, o core business da seguradora, mas todo o ambiente dela, né? Então a gente vai falar que isso, para gestão de riscos de sustentabilidade, você vai ter uma gestão de ativos. Então, as seguradoras hoje têm aplicações financeiras podem ter em ações, né? Então, será que a ação da empresa que eu estou comprando, e é uma empresa, sei lá, de minério de ferro, né? Essa empresa de minério de ferro, dentro dos riscos de sustentabilidade, ela está em compliance ou não? Tem o risco de, eventualmente, ter algum prejuízo ao meio ambiente, né, pela exploração do minério de ferro? E se ela explorar, eu posso ter prejuízo no meu ativo em relação a isso? Se sim, isso tem que estar dentro da política e tem que estar sendo mensurado qual que é a frequência que isso pode acontecer e a severidade, até para eu classificar se esse risco ele é material ou não, e como é que eu vou tratar ele. Isso. E talvez uma outra pergunta, normalmente você fala dos temas ESG, e aí estou vendo aqui claramente você tem a parte ambiental, ou seja, climática, ambiental, e você tem a parte do S, do social, e a parte de governança, a parte de gestão é a parte de governança que sobrepõe tudo isso. Isso, a parte de gestão, que você comentou, né, a parte de gestão a gente vai ter um capítulo da norma só para tratar dos aspectos de governança relativos a esta gestão, né? Então, os aspectos de governança em você ter isso muito bem diluído na entidade, né? Então, assim, você ter a comunicação muito bem estruturada nos mais altos níveis da administração, como no core business, né, como em todos os colaboradores daquela entidade, e a divulgação disso para o mercado. Então, os aspectos de governança estão na gestão de riscos em si. Kieran, e só complementando, acho que a tua pergunta é muito interessante, porque, de fato, quando você pega a circular, né, esse depara exato para os temas do ESG, né, de fato, a governança é talvez o pilar menos explorado da forma que o Vinícius explicou, né, mas ainda menos explorado do ponto de vista da 666. Né? Então, ele traz muito mais a questão da definição da política, a definição do processo de mensuração e da forma que isso tem que estar estruturado, tanto para o mercado quanto internamente. Mas parece realmente, é boa a tua pergunta por conta disso, parece de fato que o conceito de governança ele está muito mais voltado para o risco ambiental e social, né, ambiental, climático e social, do que os componentes de governança. Tá? Isso talvez a ser aprimorado no futuro, mas obviamente a ser observado também pelas companhias, né? Porque você, ao mesmo tempo que talvez você tenha um pouco esse gap no ponto de vista de governança, você vê um depara quase que direto dos temas de ESG. Então, por exemplo, quando você fala em risco climático, você tem risco climático físico, transição, legal, né? Você tem quase que um depara automático de um para o outro, tá? Mas é uma boa pergunta, é um bom ponto aí que você levantou. Vai lá, Vini. E aí, então, seguindo, acho que o Vini complementou aí muito bem a pergunta do Kieran, né? Então, acho que assim, a gente, pensando nos riscos climáticos, né, também, dentro dos riscos da gestão de risco de sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de, como o Jorge comentou,
riscos climáticos físicos, né? Então, assim, como ESG é um tema muito à frente, pode ser que tem pessoas que já conhecem isso muito bem, já exploram isso há muito tempo, e pessoas que não, então vou tentar dar uma nivelada aqui no conhecimento e até trazer os conceitos da própria norma, né? Então, o risco climático físico nada mais é que o risco em que a entidade está exposta em relação a eventuais catástrofes relacionadas a mudanças climáticas. Então, a gente pode trazer aqui como exemplo, né, o aumento do nível do mar em função do aumento de temperatura, o derretimento das calotas polares. A gente pode ter também o efeito do aumento de enchentes, o efeito que isso traz para as seguradoras. Pensando nos riscos climáticos de transição, são aqueles riscos, né? Então, a gente tem, né, na transição da redução da camada de carbono, né, da exposição da camada de carbono, o risco em que as entidades estão expostas nessa mudança, né? Então, assim, em termos de tecnologia, de produção, o aumento dos custos para você ter o aumento dos custos, né, não só da entidade, mas também dos seus clientes e prestadores de serviço, para você ter uma redução de pegada de carbono até 2030. Né? Então, qual que é o efeito disso para a entidade? E os riscos climáticos de litígios, aí sim, aqui eu vou entrar um pouco mais na visão da seguradora, que são os riscos ou por um mau dimensionamento da gestão de riscos climáticos, físicos ou de transição, ou até mesmo de perdas que podem ser ocasionadas pela própria operação, então em sinistros. Então, a seguradora ela tem ali dentro dos riscos, né, dentro de algumas seguradoras, não todas, mas ela pode ter ali coberturas de responsabilidade onde o segurado, né, pode estar ali tendo algum efeito, alguma perda em que a seguradora dá cobertura relacionado a efeitos de riscos climáticos, né? Então, como eu comentei, alguma mineradora de ferro que talvez tenha algum prejuízo e isso traz efeito ao risco climático, isso vai ser cobrado lá depois em litígio, né? E a seguradora está dando cobertura para aquele risco. Então, esse risco climático seria o climático de litígio, ele estaria relacionado à somatória dos demais riscos, mas na visão do que a seguradora está dando de cobertura, ou se ela eventualmente foi negligente ou não conseguiu capturar na sua gestão de riscos a questão do efeito que isso traria para a seguradora em perdas relacionadas a climáticos físicos e de transição. Eu estava aqui pensando, Vinícius, das implicações de você divulgar essas informações. Acho que aqui nós estamos falando já dessa circular 666, e a gente sabe que está vindo relatórios até mais exigentes internacionais. E eu achei interessante o seu comentário sobre a implicação dos contingentes, porque eu fico imaginando, a partir do momento que você começa a publicar dados, por exemplo, teu risco climático, e aí você começa a publicar informações sobre isso, quase que automaticamente pessoas vão cobrar uma melhoria desses itens. E aí, ou seja, você vai começar a talvez automaticamente ter metas para isso e você se expõe muito mais sobre esses temas. Então, eu estou pensando aqui na implicação maior para as seguradoras da obrigação de divulgar esses dados e das obrigações que vão ser cobradas deles, seja contingência, via processos ou até via os próprios acionistas. Então, pessoal, já que vocês têm esse tipo de desafio, a gente quer ver melhor nessas áreas. Então, eu acho, ou seja, aqui nós estamos falando da parte do relatório, e agora as implicações de você publicar essas informações são muito maiores. Sim, Kieran, sim, acho que muito bom, muito bem colocado, né? Porque você vai ter aí toda a cobrança dos stakeholders da entidade, né? E acho que aí a ideia também da SUSEP é que você tenha uma divulgação aberta, né? E que você, inclusive para os colaboradores, né? Então, acho que para todos os stakeholders, clientes e fornecedores, e acho que essa cobrança ela vai vir mais cedo ou mais tarde, na linha do que são, como você falou, né? Outras demandas regulatórias relacionadas ao ESG, né? Então, eu acho que muito bem colocado. Seguindo, tá? Acho que a ideia agora é a gente explorar um pouco mais quais são esses requisitos, né? Quais são os entregáveis. A gente não tem muito tempo aqui, a ideia é só contextualizar e eventualmente a gente faz uma sessão, né, para detalhar um pouquinho mais esses aspectos aqui, né? Mas
a gente está falando, na gestão de riscos, a gente quebrou lá, né, os entregáveis em 3 pilares, né? A parcela de gestão de riscos, a política e o relatório. Então, dentro da gestão de riscos, a gente teria inicialmente duas fases, tá? Então, a primeira fase, que é você criar, né, algo que é elaborar, né, um estudo de materialidade para a entidade avaliar por nível de materialidade os riscos em que ela está exposta. E aí em várias vertentes. Então vamos pensar aqui numa matriz de riscos, onde a gente pegaria os riscos, né, que a gente passou lá atrás, ambiental, social e climático, e o climático aberto ele em físico, transição e de litígio, na visão de produtos, serviços, clientes, fornecedores e prestadores de serviço, né? Então a gente teria uma matriz para classificar, então, dentro da visão, né, de qual que é a probabilidade de ocorrência daquele risco em termos de frequência e de severidade, e o conjunto dessa avaliação você vai classificar como, dentro do critério de materialidade da entidade, se ele é material ou não. Então, assim, você pode ter, eventualmente, uma probabilidade de risco baixa, né, uma frequência baixa e a severidade baixa, e você vai classificar como material. E aí você vai ter um outro risco dentro da mesma linha, né, que você vai falar assim, olha, esse risco aqui, a probabilidade de ocorrência, a frequência é alta, mas a severidade ainda é baixa, então esse também dá para tratar como material. E casos onde você vai ter, não, a frequência é baixa, mas se acontecer o impacto é alto, efeitos monetários. Então esse aqui já é um risco material, eu tenho que criar dentro do meu mecanismo, né, incorporar dentro da gestão de riscos, como eu vou tratar esse risco, tá? Então a primeira etapa dentro da gestão de riscos, né, que é o primeiro entregável, que é o relatório de materialidade, é você ter a identificação do risco, a avaliação e depois a quantificação, que é a classificação dele, se ele é material ou não. Tendo feito isso, a gente vai para a segunda etapa, que é para atender, inclusive, a resolução da CNSP 416. A gente vai, dentro da estrutura de gestão de riscos, que já é algo que as entidades já estão aí inseridas, já foram implementadas, né? Você, dentro dessa estrutura de gestão de riscos, você trazer elementos para você monitorar e avaliar esses riscos de forma contínua e, eventualmente, avaliar se não existe um novo risco. Lancei um novo produto no mercado. Opa, isso está refletido na minha gestão de riscos, de sustentabilidade? Será que esse meu produto ele tem algum impacto ou não? Tá? Então, vamos pensar nisso como uma matriz onde você vai ter uma etapa inicial, que é agora para atender a norma, e esse prazo é dezembro de 23, como a gente já comentou. E aí depois você vai ter que criar mecanismos para você acompanhar, que são os KPIs, né? Tudo bem, esses riscos eles permanecem na forma que eu classifiquei eles inicialmente, eles podem alterar ao longo do tempo. E existem algum novo risco que a entidade está exposta ao longo disso? Então, esses são os 2 primeiros requisitos aí da norma. No terceiro requisito, e o terceiro e o quarto, a companhia tem que implementar e avaliar se, dentro da gestão atual dela, você tem impacto na precificação. Então, eventualmente, você pode ter, sei lá, alguma seguradora de capitalização que, dentro do risco de subscrição, ela não tem um efeito material na questão de responsabilidade, porque não é o business core dela. Só que ela ainda tem prestador de serviço, fornecedor que está exposto a isso, porque aí que está exposto ao risco de sustentabilidade. Então, para ela, nessa etapa, precificação talvez é algo que não seja tão relevante. Mas, em contrapartida, você vai ter a questão do critério, né, de investimentos, a gestão de ativos da seguradora. Então, as aplicações de mensagem de capitalização, será que ela está ela está gerenciando isso de uma forma que ela está cobrindo esses riscos, né? Então, como a gente comentou, do exemplo de um ativo de uma ação de uma empresa petrolífera, né? de uma mineradora. Será que isso está dentro do risco dela? Vamos pensar que aquela entidade ela pode estar exposta a um risco que pode trazer prejuízo ou oscilação nos ativos da seguradora. Então, ela tem que quantificar isso, né? Classificar, avaliar o impacto disso dentro da companhia, tá? Por fim, acho que uma das coisas que a circular traz dentro dessa gestão de riscos é que você tem aí critérios e procedimentos para a seleção de fornecedores. Então, eu tenho um prestador de serviço.
será que ele está alinhado à minha política de gestão de risco de sustentabilidade? Será que ele está seguindo o caminho, né, de redução de pegada de carbono até 2030? Ou não, né? Então, eu tenho que avaliar isso e trazer o impacto disso para a seguradora quando eu for selecionar o meu auditor, o meu consultor, quem me entrega papel, né? Quem é o meu fornecedor de matéria-prima. Então, eu tenho que avaliar tudo isso, tá? Indo para o segundo quadrante, e falando da política, né? Então, e a política, lembrando, né, pessoal? A gente tem um primeiro entregável para ir 2 meses praticamente, né? Para as S1. Então, o que a política exige? Né? Que você estabeleça aí princípios e diretrizes para garantir que os aspectos de sustentabilidade sejam considerados na condução dos negócios. Né? E essa política ela tem que ser dividida, principalmente com os colaboradores, para que esteja todo mundo engajado nessa visão de que o que eu tenho que fazer para monitorar esses riscos. Né? Essa política ela tem que estar sendo compatível ao porte da seguradora, né? Então, e a complexidade do seu core business. Então, novamente, a gente vai ter empresas aí que atuam talvez em riscos de responsabilidade, que talvez isso seja mais sensível, talvez outras que não, que tenham uma linha de negócio que não está tão aflorado esse risco, mas que, de qualquer forma, essa política tem que estar lá induzindo. Porque, de novo, a gente está falando não só dos riscos da seguradora, do que ela comercializa, do que ela está dando cobertura, mas também os riscos de investimentos, de fornecedores. Então, tudo isso está linkado, tá? Aí, que eu acho que sua pergunta está aqui também, ó, é o terceiro bullet da sustentabilidade. Tem que ser divulgado com o público externo, tá bom? Isso via o site ou do conglomerado de empresas ou da entidade, se ela for uma standalone, uma empresa única, tá bom? E ela tem que ser revisitada no mínimo a cada 3 anos, tá? Ou desde que você entenda que exista algum risco aí que você tenha que monitorar no meio desse período, mas o mínimo que a norma pede é que vocês tenham uma revisão tempestiva a cada 3 anos, tá? Em relação ao relatório de sustentabilidade, ele tem que ser confeccionado, posicionado na database de dezembro do ano, né, que está sendo avaliado, e publicado até 30 de abril do ano subsequente. Só no primeiro ano, lembrando que a gente colocou na timeline, é que esse prazo, né, vai virar 2024, 2025, mais junho e não abril. Mas só o primeiro relatório. A partir do segundo relatório, né, então para a S1, o segundo relatório ele vai ser divulgado quando? Em abril de 25 ao invés de junho. Tudo bem? Então acho que tem só esse descompasso no primeiro ano de emissão da norma. E aqui no relatório, acho que tem um pouquinho da sua pergunta também. Além de ele ter que ser divulgado, isso de forma pública, né, ele tem que trazer as ações que estão sendo realizadas para atender a política. Como é que está? Qual que é o processo para identificação, avaliação e quantificação do risco de sustentabilidade, a quantidade está exposta em todas aquelas vertentes, né? De produtos, serviços, prestadores de serviço e clientes, tá? Então, como é que a entidade está fazendo isso, tá? Tem que ser encaminhada para a ciência obrigatoriamente dos órgãos da administração, comitê de auditoria e comitê de riscos. A entidade ela pode criar um comitê só para gestão de risco de sustentabilidade, não é obrigatório, tá? Mas ela tem essa prerrogativa de criar uma estrutura para avaliação do comitê de riscos só de sustentabilidade, ou ela pode já atender a estrutura atual de gestão de riscos que é exigido pela resolução CNSP 416 de 2021, tá? E aí, como eu comentei de novo aqui, o último bullet aqui do relatório de sustentabilidade, ele tem que ser divulgado ao público externo. Eu queria te perguntar, você falou que tem que ser, pela regra, tem que ser reavaliado a cada 3 anos. 3 anos parece muito tempo, pelo menos aqui nosso ambiente local. E eu fico pensando se isso realmente, se não iria se esperar que as seguradoras tivessem um processo mais rápido para reavaliar isso. Isso é o prazo máximo e se espera que realmente anualmente, pelo menos, o pessoal faz uma revisão dos riscos. Isso, que o prazo máximo da norma é 3 anos, né? Mas a norma é muito clara também em falar que, assim, desde que você não tenha elementos que te façam revisitar isso de forma antecipada, né? Então,
tanto o processo de gestão de riscos quanto o relatório de sustentabilidade, desculpa, a política de sustentabilidade, você tem uma periodicidade para revisitar no máximo a cada 3 anos, né? Mas desde que você entenda que você não está exposto, que a entidade entenda que não tem nenhum risco novo, né? Ou que você possa ter alguma classificação que seja alterada de acordo com as mudanças de cada exercício, tá, Kieran? Então, acho que é muito bem colocado, mas o Dinesh quer fazer um comentário aqui também, acho que em relação a isso. Rapidamente, Kieran, e a todos, né? E aí traz um pouco esse componente que nós estávamos comentando de governança, né? Porque, como o Vinícius falou, apesar de 3 anos, você vai precisar monitorar. Então, no fim do dia, o que é isso? Você vai precisar construir KPIs e processos onde você esteja com... Porque, de novo, como o Vinícius explicou, você primeiro faz o mapeamento inicial e depois você vai fazer o gerenciamento desses riscos, né? E a forma de você fazer isso, inclusive, como a norma trouxe, ele comentou exatamente isso, como a norma traz, é assim, a gente vai precisar fazer um acompanhamento, porque de repente você pode ter um risco que você classificou ele em algum momento como material, né? E você está avaliando, porém ele pode, por algum motivo, alguns exemplos que ele deu aí, ele pode se tornar imaterial, e vice-versa, né? Você pode ter de fato um fornecedor, um cliente, um risco que você está cobrindo, que eventualmente era imaterial e se torne material, né? Então, apesar dos 3 anos, você vai ter que montar, você vai ter que ter uma estrutura na companhia de KPIs que te ajudem a controlar e a identificar essas mudanças. E aí, de fato, não é só a cada 3 anos. Como você bem falou, isso é muito dinâmico. As questões climáticas e sociais, elas estão dinâmicas, né? Então, obviamente, é uma coisa que você vai ter que acompanhar com uma certa frequência, né? Isso, eu estava pensando no nosso ambiente local, o ambiente regulatório é muito volátil e muito complexo, e eu fico pensando, por exemplo, alguém entra com uma norma, sei lá, das empresas começaram a controlar suas emissões e aí você tem que chegar no net zero até tal data, ou tem que acompanhar as metas do país de Paris, tem que resolver ou tem que começa o mercado de crédito de carbono e de repente de uma hora para outra muda drasticamente isso, ou seja, você já tem uma nova meta, uma nova KPI para ser medido, acompanhado. Então, eu fico imaginando a volatilidade que pode ter isso. De fato, Kieran. Por isso que a gente tem que entender que não é uma norma simples e de acompanhamento simples. E até porque são eventualmente riscos, né? Você tem riscos que a seguradora está muito já acostumada, né? Já está ali no dia a dia, porque faz parte da cobertura que ela dá nos riscos, como o Vinícius citou aqui alguns exemplos. Porém, a gente tem riscos que às vezes eles não estão ainda no mapa, no controle mais direto, né? Então, de fato, teremos um acompanhamento muito dinâmico desse comportamento. Não vai ser algo que dá para a gente ficar... E o tema está efervescente, né, Kieran? Você falou de crédito de carbono. Puxa vida, quanto a gente tem escutado disso e quanto a gente tem escutado do quanto isso pode ser o valor disso para um país como o Brasil, né? E isso tem um valor que a gente ainda não sabe exatamente qual é, o quanto a gente vai conseguir monetizar isso. E, obviamente, a partir do momento que monetizar, certamente a gente vai ter controles cada vez maiores, mais rígidos, mais robustos, e certamente isso vai refletir nesse aspecto como a gente está falando, né? Então, teremos mudanças interessantes e importantes aí pela frente. É isso aí. Legal. Acho que, e aí, pessoal, para poder finalizar, a gente trouxe aqui uma sugestão, tá? Do que a gente entende que seria um cronograma aí de adoção da norma. E assim, isso varia talvez de segmento para segmento, as entidades, maior complexidade, menor complexidade,
Mas o que a gente tem estimado aí, então assim, para o relatório para a política de sustentabilidade, que é o primeiro pilar de entrega, né, que é o prazo mais curto, a gente estima aí algo como 1 mês e meio, 2 meses, e até para as entidades S1 não tem muito mais tempo do que isso, né? A gente até fala assim, olha, a gente já está aqui no final de outubro, né, praticamente 2 meses para cumprir o requisito da SUSEP, para ter essa política definida, e então a gente, de qualquer forma, a gente também entende que, sendo a seguradora, né, pensa assim, as entidades seguradoras, elas estão acostumadas a gerenciar riscos, né? É o business da empresa, talvez não tratar especificamente da sustentabilidade, mas ela está acostumada a fazer isso, e você também já tem alguns aceleradores, que são as demais políticas de gestão de riscos, que acho que já dão um bom norte para a seguradora construir e adaptar algo voltado para a gestão de risco de sustentabilidade. Então, acho que esse prazo inicial é de 2 meses, a gente entende que é algo factível. Depois, pensando lá na gestão de risco, na gestão de riscos, a gente tinha comentado que a gente tem 2 períodos, né, 2 grandes pilares aí para quebrar. O primeiro que é, de fato, o relatório de materialidade, o primeiro passo, né? Então, a gente está estimando aí 2 meses para identificação dos riscos, né? Pensando naquelas vertentes, né? Então, de olhar todos, fazer uma matriz aqui, né? De quais são os riscos, né? Então, pensando em riscos sociais, climáticos e ambientais, nas operações da companhia, nos seus clientes, nos seus prestadores de serviços, nos seus fornecedores, né? Então, qual que é fazer essa matriz e identificar? Uma vez que você identificou esses riscos, a gente vai para a questão de avaliação, né? Então, frequência e impacto. Como é que isso para cada um desses quadrantes dessa matriz? Por fim, a gente vai, uma vez que você mapeou tudo isso, você vai classificar. Então, a gente está falando 4 meses para a gente poder avaliar, e aí 2 meses para a gente poder classificar cada um desses riscos, né? Porque é uma matriz gigantesca, um mini monstrinho aí. Uma vez feito isso, a gente está estimando aí aproximadamente 3 meses para cada uma das atividades abaixo, que é você incorporar dentro da estrutura atual de gestão de riscos, né, de acordo com a resolução CNSP 416 de 21, como é que você vai mensurar os novos riscos, como é que você vai tratar, monitorar e fazer o reporte deles, né? Como é que você vai avaliar a questão de impactos na precificação e subscrição, os impactos na seleção dos portfólios de investimentos. Então, o portfólio atual da companhia, ele já está aderente à política e à gestão de riscos? Se não, você tem um prazo para você também ter essa transição de investimentos, né? Principalmente seguradoras que utilizam ativos garantidores, não é tão fácil você desmarcar e marcar esse ativo como garantidor. Então, como é que você vai fazer isso? Então, a gente também estima aí um prazo de mais ou menos uns 3 meses para isso, que pode acontecer em paralelo com as demais atividades, né? Estabelecer limite para a concentração de risco, tanto na questão de ativos quanto na questão de passivos, dos contratos de seguro. Será que você está dentro, né, quando você tem um limite para estabelecer dentro da sua estrutura, está dentro da política? Por fim, a gente tem aquele registro de informações de perdas incorridas, né, que eu fiz um parênteses lá atrás, com a base de perdas operacionais, então seria algo semelhante, mas trazendo aí, de fato, apenas os riscos de sustentabilidade. Então, você teve alguma perda recentemente em relação a isso? Quando você tem essa perda, qual que foi a magnitude dela? E isso vai servir de base para você aprimorar, inclusive, a sua avaliação, né? Então, você eventualmente não tem um banco de dados tão robusto hoje por uma limitação de dados, só que na medida em que vão se passando os anos aí, até no ponto do Kieran, falou assim, olha, 3 anos talvez é algo muito distante. Então, anualmente, eu vou ter mais banco de dados, eu vou poder aprimorar a minha avaliação de riscos para poder classificar ela de uma forma mais assertiva, tá? Então, isso vai entrar dentro desse registro de informações. Esse é aquele que o prazo regulatório ele vira junho de 24 e junho de 25, mas a gente entende que as companhias, uma vez que já elaborou o relatório a política de sustentabilidade, ela já consegue começar a monitorar isso. Então, a gente trouxe aqui que ele começa ali a partir do mês 4, mas ele é algo que não finaliza, né? Ele é algo contínuo. Então, vocês podem ver que aqui, mesmo no processo de implementação, ele vai seguir em frente, tá bom? E a gente está falando aqui, olha, o relatório, ele pode ser feito em mais ou menos 1 mês aí. Por quê? O relatório nada mais é do que você consolidar as etapas anteriores, né? A política, o relatório de materialidade e a forma que foi implementado na estrutura de gestão de riscos. Então, a gente entende que em 1 mês dá para a seguradora, né, para a entidade confeccionar esse relatório.
Então, esse aqui é um macro, tá, pessoal? Um macro cronograma de adoção que a gente fez, e genérico, que aí cada entidade, né, dependendo da diversificação do portfólio que a companhia atua, né, do volume de operações, da magnitude, isso pode mudar um pouco, tá? Mas, em termos gerais, a gente entende que esse é um cronograma para adoção bem factível e que, na média, vai atender todas as seguradoras. E Vinícius, só pensando em algumas coisas aqui. Primeiro que essa aqui é 15 meses, esse aqui é um projeto razoável, e aí talvez o que a gente tem visto talvez da importância desse tipo de projeto ser liderado pela alta administração, e não sei se você quer comentar sobre isso, porque se isso ficasse na mão, se isso fosse considerado que não simplesmente um relatório e você deixa isso para a área de riscos, produzir esse relatório sem interação com as outras áreas, sem uma governança, talvez voltando à governança desse processo, se isso poderia dar errado. Sim, que eu acho que assim, o prazo, acho que a primeira coisa, né, como o Jorge comentou, essa é uma norma que não é trivial, ela é extremamente complexa e que vai ser divulgada para o mercado, o que você também comentou, né, Kieran, o que vai exigir talvez um nível de cobrança maior dos stakeholders da companhia. E veja também, por outro, e um outro adendo que é preocupante, e acho que por isso que você comentou que acho que a alta administração tem que conduzir esse projeto. O prazo regulatório, né, ele está bem enxuto, né? Então, esses 15 meses, se você for olhar a nossa timeline, que é o primeiro slide de quando a gente introduziu, é mais ou menos o prazo que a seguradora tem, as S1 principalmente, né, para poder, de fato, publicar o primeiro relatório, né, de sustentabilidade. Então, veja, são cobranças, né, é algo que não é... Você tem a complexidade de você implementar os requisitos da norma, todos eles, um curto espaço de tempo, né, um curto cronograma, e isso, como você falou, vai ter a cobrança do mercado, né, dos colaboradores e dos demais stakeholders da companhia. Tá? Então, acho que você deu um bom ponto aqui de trazer que a alta administração tem que estar engajada dentro da estrutura de governança da companhia para poder fazer esse projeto andar na velocidade em que ele precisa. Legal. E acho que vou fazer um comentário adicional, né, Kieran? Vamos pensar o seguinte, né? Olha que coisa. Essa norma, ela, na essência, né? Ela vai mexer, ela mexe profundamente com o business, com o negócio, né? Imagina que você tem um fornecedor que pratique um preço muito competitivo. Obviamente, isso está impactando no preço do teu produto, né? Isso é claro. Se eventualmente você tiver que repensar aquele fornecedor, porque, puxa, legal, ele tem um preço super competitivo, mas ele é um cara que vai te trazer um risco elevado do ponto de vista de sustentabilidade, né? Ele, de repente, não atende... Eu vou dar um exemplo público aqui, né? Vamos lembrar do caso lá, por exemplo, não é uma seguradora, mas do Carrefour, que tinha lá um prestador de serviço de segurança que deu aquela confusão que todos sabemos, é um tema que foi amplamente discutido, né? Então, olha o risco que esse fornecedor eventualmente pode trazer para você como negócio, né? Então, isso mexe no business, né? Se você tem um fornecedor ou até um cliente, já pensou um cliente da tua carteira relevante que é uma companhia que tem compromisso zero do ponto de vista ambiental, climático, eventualmente e a norma traz esse aspecto, né? Você inclusive tem que trazer isso para dentro da tua precificação, você vai ter que identificar quem é esse cliente, esse fornecedor. Então, pensa você fazer isso e, de repente, você começar... Vamos para o ponto de vista prático, né? Você fazer isso e, de repente, você colocar ali um challenge adicional para o teu fornecedor ou para o teu cliente, sem isso estar alinhado com a alta administração. Não é algo que vai ser fácil a gente fazer implementar, né?
Então, claro, essa é a essência da norma. Obviamente, nós teremos um processo de adaptação. A gente tem lá aquele ponto do risco climático de transição que ele traz um pouco essa essência, né? Mas é algo que, como você comentou, perguntou, e é isso mesmo, assim, não é algo que vai poder estar na mão ou só da área de risco, sem estar a governança no meio, e sem você ter alta administração comprada com o projeto, né? Porque senão você pode trazer uma questão, um aspecto grande ali de dificuldade para o próprio negócio da seguradora, né? Então, acho que é muito interessante esse aspecto da gente pensar quais podem ser os reflexos dessa norma. Isso, né? Isso. Eu fiquei pensando também, acho que essa semana teve um caso de um dos grandes bancos que teve o regulador banir propaganda e receber multa pela propaganda que ela estava fazendo ela estava operando como operador de uma instituição financeira, financiando a conversão para o mundo verde, enquanto ela estava também financiando indústria de mineração, óleo e gás, e que teve exploração. E o regulador entrou lá e começou a aplicar, não quero banir, aplicar multas, e aí você vê o cuidado que teve, ou seja, teve uma área que era a área de propaganda do banco que estava criando essa propaganda e talvez não teve o cuidado para entender as implicações regulatórias que isso tem. Então, acho que é uma área agora que talvez vai ter um foco muito maior do que a gente teve no passado. E acho que, né, Kira, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte, porque às vezes nós podemos pensar no aspecto, mas será que a lei vai pegar, né? É sempre esse. Eu acho que assim, eu acho que o mercado, vamos pensar os temas e aspectos de ESG, o mercado tá demandando. Então, daqui a pouco, talvez o teu chefe maior, né, que é o teu consumidor, ele vai virar e falar, não concordo, não compro. E aí, então, por isso que eu acho que assim, não é uma coisa, nós conseguiremos ou não, né? Isso, talvez o outro aspecto que fico pensando aqui estamos vendo que essas normas ESG que estão saindo da Europa, do IFRAG na Europa, eles são bastante avançados, expectativa nos próximos meses, a aprovação dessas 13 normas. E aí eu fico pensando, no mercado de seguradoras, ou seja, você vai ter as seguradoras europeias que vão ser obrigados a criar todos esses controles, todos esses KPIs. Eles vão ter metas, eles já têm, na verdade, muitos deles têm práticas e metas de pontos sobre esses temas. E com certeza, no mercado aqui no Brasil, já que globalmente eles vão estar sujeitos a isso, eles vão ter implementado esses conceitos, aqui no Brasil, eles obviamente vão estar aproveitando toda essa estrutura e os controles que eles criaram e vão divulgar isso ampliamente no nosso mercado. Então, o ponto é, se o resto do mercado não se prepara, e aí você vai ter talvez uma vantagem muito grande dessas empresas que já estão nesse processo, talvez mais adiantado nesse processo do que demais. Com certeza, né, Kiran? Com certeza. De novo, né? Como o Vinícius comentou, nós não temos um prazo muito longo para um projeto tão... Talvez é isso que você comentou, né? Talvez aquela filial de uma matriz que já vai ter ali uma ajuda com políticas, procedimentos e tudo mais, talvez consiga cortar alguns caminhos, né? Ter alguns atalhos, mas a gente não pode falar isso para todo o mercado. E essa é uma norma diferente um pouquinho do que nós estávamos comentando no começo, a gente estava comentando no começo do IFRS 17, né? Que é algo que o regulador local ele ainda não se pronunciou, né? A 666 está aí, está vigente, né? Então essa ninguém escapa. S1, S2, S3, S4, ninguém está fora. Então essa já está em place, essa não tem como nós escaparmos, né?
Legal, muito obrigado. E aí, Gisele, você está conosco ainda? Que estamos vendo várias perguntas aqui nesta parte contábil. Você poderia nos ajudar? Estou sim, Kira. Legal. Então, vamos lá. Acho que primeiro aqui do Christian. E acho que é mais uma pergunta vindo de Denise Fernandes, perguntando se essa norma do IFRS 17 somente se aplica às seguradoras. Acho que você comentou um pouquinho no começo, né, Kiran, da questão o IFRS 17, o CPC 50, ele é aplicável para contratos de seguros, né? Então, ele não é uma norma feita para seguradoras, né, mas para contratos de seguros. Então, pode ter uma situação que uma empresa ela tenha algum tipo de contrato de seguro, ela não seja uma seguradora, mas tem algum tipo de contrato de seguro, então ela teria que aplicar. Acontece que no mercado brasileiro, para você operar com qualquer tipo de contrato de garantia, que seja um seguro ou um seguro mesmo mais tradicional, você tem que você é normalmente regulado pela SUSEP, você tem que ter uma seguradora. Então, dificilmente a gente vai encontrar essa situação no mercado brasileiro, mas a norma, né, o princípio da norma, ele é ser aplicado para contratos de seguros. Então, sim, pode ser que a gente tenha alguma situação de um contrato que não seja negociado pelas seguradoras. Eu entendo que aqui no Brasil vai ser muito difícil, mas a norma é para contratos de seguros. Né? Isso. Eu fico pensando aqui no tipo de contrato que você poderia ter. Você poderia ter, por exemplo, um contrato de alguém cuidar de, sei lá, de fornecimento de eletricidade, se tiver uma queda de energia, ou alguém vai fornecer, ou alguém vai repor sua energia de forma emergencial, vai cobrir se você ficasse com problema hídrico. Acho que até na literatura tem vários exemplos, mas acho que o intuito é você está pagando um fee fixo para cobrir uma eventual perda ou evento contingente futuro que poderia levar a um custo muito maior. Isso, que é o que a gente fala que tem o risco de seguro, né? Então, para você se configurar dentro aí da norma de seguros, é preciso haver o componente do risco de seguro, né? Então, ele estando presente, a gente discute. O que você está mencionando, Kira, num caso de uma assistência que a gente discute muito, né? Assistência 24 horas ou serviços, que a gente fala, o IFRS 15 também ele fala um pouquinho disso, né? Do Stand Ready Obligation, né? Então, você estar pronto para prestar algum tipo de serviço, né? Tem uma discussão que isso pode estar dentro da norma do IFRS 15, que é reconhecimento de receita comum, ou dentro do IFRS 17. E aí, enfim, algumas das discussões ele joga isso para uma política contábil. Então, de fato, pode ter essa situação e aí a gente precisa olhar caso a caso e entender dentro do escopo de qual norma que está. Mas para estar dentro aí do escopo de seguro tem que haver esse risco. E às vezes esse risco ele não é tão simples de ser identificado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma garantia, né, a gente discute muito se essa garantia está dentro do contexto do IFRS 9 ou dentro do contexto do IFRS 17. Então, a gente tem que olhar um pouquinho aí os fatos e circunstâncias, os riscos que estão sendo cobertos dentro daquele contrato, dentro daquela garantia, para entender certinho qual que é a norma que a gente vai enquadrar aí. Tá. Legal. Eu acho que só em complemento, viu, que a Gisele falou também, acho que tem uma coisa que a gente também fala bastante aqui internamente, né? Quem já adota o IFRS 4, né, provavelmente vai ter que adotar o IFRS 17. Então, não está na cobertura, né, exemplo, né, que a própria norma dá, que exemplo, né, então como a Gisele comentou da garantia, mas a própria garantia, sei lá, uma empresa que produz celulares, né, essa empresa que produz celular, geralmente ela dá 1 ano de garantia de fábrica. Essa garantia não é vista como uma cobertura de um contrato de seguro, então ele não é aplicável a adotar o IFRS 17, né? Mas aquele seguro de garantia estendida, né, que é considerado uma seguradora que depois de 1 ano, né, se o celular quebrar, cair no chão, tem a cobertura, aí é o risco de seguro, né? Então acho que dá para fazer uma analogia da base assim, quem já adota o IFRS 4 praticamente vai ter que adotar o IFRS 17, né? Mas
uma empresa que produz celular também e que tem um contrato de seguro de transportes, né? Ela não vai ter que usar isso para adotar o IFRS 17 para mensurar esse contrato de seguro, né? Porque não é o business core dela e é o contrato que ela está comprando. A não ser que seja uma seguradora que contrata um contrato de resseguro. Aí você aplicar e vai adotar o IFRS 17 na íntegra. Só um complemento aí. Legal, obrigado, Vinícius. Tem outra pergunta aqui do Vitor Amaral, Jacques, perguntando se o IFRS é algo novo até para quem publica as demonstrações. Creio que é ainda mais novo para aqueles que leiam as demonstrações, os investidores, no caso. Há movimento para ensinar as mudanças para os investidores que estão acostumados com o modelo antigo? Boa pergunta, Vitor. Acho que também a gente já comentou um pouquinho aí anteriormente quando eu falei dos materiais que as empresas lá fora estão publicando, né? De fato, é uma coisa que a gente vem discutindo muito, né? Tá bom, eu vou fazer uma mudança tão importante de prática contábil, né? Como que os investidores, como que os usuários das demonstrações financeiras, eles vão identificar e interpretar, né, corretamente essas mudanças que vão acontecer, né? Então vai ser um processo difícil, vai ser um processo de adaptação, né, de todo mundo, né, de preparadores, de usuários e do próprio mercado. O que eu falei que aqui no Brasil eu acho que ainda é um pouco preliminar a gente falar isso, por quê? Eu não estou nem falando da maturidade do processo de implementação das empresas, mas muito mais porque a gente não vai ter um grande volume de seguradoras fazendo esse movimento agora. A gente vai ter algumas seguradoras, mas não é a maioria. Então, a gente começa a olhar um pouquinho para o que está acontecendo lá fora, para o que está acontecendo na Europa, né? Que é onde a grande massa de seguradoras ele vai adotar o IFRS 17. Então, ali a gente tem visto um movimento de informações, não apenas nas demonstrações financeiras, mas informações para os investidores e para o mercado, né? Deste processo da implementação. Então, olha, estou mudando a minha prática contábil e os meus impactos serão esses, né? Isso impactou desta forma nos meus números contábeis e nos meus principais indicadores aí da empresa, né? E quais são os novos indicadores? Então, tá sendo, eu já vi alguns materiais bem didáticos, a gente pode até falar sobre isso em algum fórum futuro aqui. Mas o que a gente vê é esse movimento. E eu acho que faz sentido, eu acho que é muito rico você publicar esse tipo de coisa, né? Até para um preparo antes de colocar à disposição, aí, colocar no mercado uma demonstração financeira que você vai mudar de forma substancial a sua prática contábil. Então, acho saudável. Não vi aqui no Brasil, porque, novamente, acho que a gente está num cenário diferente. Brasil e América Latina, a gente está num contexto um pouquinho diferente, mas fora a gente tem visto esse movimento, sim. Então, acho que vale a gente se espelhar um pouco neste tipo de informação que está sendo publicado e trazer para cá o que didaticamente faz sentido eu publicar, o que didaticamente faz sentido eu colocar no mercado e tentar explorar melhor para que o mercado entenda, para que o usuário da demonstração financeira entenda melhor o que aconteceu aqui no meu negócio, o que aconteceu no meu business e como que isso está impactando os meus principais indicadores, tá? Acho saudável. Mas eu acredito que minha percepção vai ser um pouco mais fraco isso aqui, por conta do nosso contexto, tá? Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Thais Massotti perguntando sobre o cliente, o usuário dos seguros, perguntando assim, é importante para quem contrata seguros para saber que a seguradora tem capacidade financeira para atender ao sinistro e como se usa as demonstrações financeiras para avaliar se a seguradora tem essa capacidade e se isso vai mudar a forma que você faz essa avaliação. Eu entendo que, na verdade, uma das principais preocupações do regulador do setor, SUSEP, é realmente assegurar que as seguradoras têm a capacidade para atender seus critérios e normalmente isso é feito via, se não me engano, o cálculo de solvência. Eu não sei se quiser comentar sobre isso. Bom, eu acho que para cálculo de solvência e avaliação geral, depois eu peço ajuda aí para a equipe do Dinarte e do Vinícius. Mas
Do ponto de vista cumprimento, que a gente vai ter um pouco mais de informações a respeito do cumprimento dos fluxos de caixa, né, que são os contratos, que são as apólices de seguros dentro das seguradoras, né? Então, dentro deste fluxo de caixa, dentro deste cumprimento desse fluxo de caixa, estão embutidas expectativas de recebimento e não recebimento, né? Isso não vai estar claro e não existe nenhuma divulgação específica sobre isso, então a gente não vai ter essa informação clara dentro de uma nota explicativa, mas é uma premissa que é considerada aí dentro do IFRS 17, que com certeza está embutida ali dentro do fluxo de caixa. Se a gente olhar um pouquinho por um outro prisma, né, de sair um pouquinho do setor dos seguros e olhar um pouco para a indústria no geral, né, as empresas precisam fazer essa avaliação do ponto de vista de recebimento, né, e capacidade aí dos seus clientes pagarem, né? Mas isso também não fica evidenciado de forma clara dentro da demonstração financeira. Exceto quando a gente está falando de instituições financeiras que têm grandes recebíveis aí com terceiros, aí é uma outra história. Mas se você pegar uma indústria, quando você está falando lá do IFRS 15, um dos conceitos do IFRS 15 é você avaliar a capacidade do seu cliente dele conseguir te pagar, né? E quanto que você vai coletar. Então, isso é uma parte do modelo dos 5 steps, lá, dos modelos de 5 passos que a gente tem. Uma delas é você avaliar a capacidade de você receber aquilo lá. Então, sim, isso existe também dentro do IFRS 17, mas a gente não vai ter uma divulgação específica ou algo que você consiga bater o olho na divulgação, na demonstração financeira e enxergar tão claramente. Ela vai estar embutida aí dentro das expectativas de fluxo de caixa. Tá? Não sei se o Dino quer complementar, Dinarte e Vinícius. Posso complementar um pouquinho aqui, Gi? Acho que você está corretíssimo. E a pergunta é boa, viu, Thaís? É a seguinte: você não espera que, por exemplo, a gente, e isso é fato, tá? Se a gente observar o mercado segurador, você não vê grandes liquidações, quebras de segurador nos últimos anos. Isso que é um fato que a gente tem que reconhecer. A SUSEP é um regulador que ela está ali muito de perto, como a Gisele comentou, e o Kieran também, muito voltada para a solvência, né? A SUSEP tem isso, tem regras muito fortes para garantir solvência das seguradoras, né? E, de novo, a gente vê isso de forma prática. Se você olhar nos últimos anos, perdão, são poucos casos que a gente tem, né, de problemas mais sérios aí com seguradoras. Então, eu acho que assim, do ponto de vista de solvência, o IFRS 17 ele vai trazer alguns desafios adicionais, a gente explicou um pouco, a questão da projeção dos fluxos de caixa. Você tem componentes, por exemplo, de ajuste de risco, que podem trazer um patamar um pouco maior de provisão, né? Quando comparado com o gap local, tá? Às vezes, quando você compara com o gap, com o gap de consolidação, muitas vezes as seguradoras elas já mantêm aí alguma folga na reserva. Mas quando você compara com o gap local, o ajuste de risco ele pode trazer um nívelzinho adicional de provisão. Então, assim, o que eu quero dizer? Hoje o mercado é solvente, ele deve continuar e talvez até ficar um pouco mais. E as divulgações elas são amplas, né, no IFRS 17. Então você vai ter acesso, por exemplo, como eu falei, ajuste de risco é um componente que você vai ter acesso. Vai ser divulgado o apetite a risco, né? Vai ser divulgado qual é esse montante, como é que você vai reconhecer esse montante. Então, acho que vai ser positivo, a nova norma ela vai ser positiva no aspecto de transparência e solvência geral do mercado, tá? Legal. Outra coisa que eu estava pensando aqui é que realmente a solvência dos seguradores é uma das grandes preocupações do regulador. E eu acho que na medida que o regulador vai analisando esses novos balanços conforme o IFRS, ele identifica temas que poderiam melhorar a qualidade das informações locais, eu imagino que vai ser adotados nos balanços locais também, as informações adicionais nos balanços locais para todos os seguradores. A gente tem visto isso também na área dos bancos. Então, vamos ver, tem uma outra pergunta aqui
Nilce de Oliveira Pereira Xavier pergunta, para o aspecto de contabilização dos contratos corretamente, para mim, o assunto é novo, por mais que já vem sendo tratado de algum tempo. O correto seria a separação dos tipos de contratos, analisando os que atendem FS 17, 9 e assim diante. Eu entendo que sim, porque contratos de seguros seriam dentro do FS 17. Só que, e aí, para aquelas empresas que estão se aplicando o IFRS 17 pela primeira vez, eles podem também aplicar um novo tratamento para seus contratos de instrumentos financeiros. Então, a primeira coisa, identificar se existe contratos de seguro, e identificando contratos de seguro, obrigatoriamente vai ter que aplicar IFRS 17, e aí, em paralelo, avaliando se existem instrumentos financeiros que também precisam ser reavaliados dentro desse contexto. E aí, e aí atendendo os requisitos também da SUSEP 666. Então, SUSEP 666, então, acho que para o mercado todo, estou entendendo que para o mercado todo, que todos aqueles entidades listadas, ou seja, que um outro grupo de entidades que vão estar sujeitos a 666, conforme definido pela SUSEP. Isso. Kiran, lembrando, são avaliações separadas, né? Então, tanto a avaliação do IFRS 17, a gente costuma trabalhar até com um projeto separado. Então, fazer um projeto de avaliação do IFRS 17, depois um projeto, de forma concomitante com o 17, fazer um projeto do IFRS 9, e a SUSEP 666 também é um outro ponto. Como a gente falou, atende propósitos diferentes, né? Então, enquanto a 666 ela já é para todo o mercado, né, para o mercado local, o IFRS 9 e 17 ele vai atender algumas seguradoras específicas, que foi o que eu comentei. Então, são propósitos diferentes e deveriam ser projetos diferentes, tá? Isso, Gisele, isso me lembra, qual a porcentagem dos seguradores vão ter impacto do IFRS 17? Ou seja, IFRS se aplica para qual porcentagem dos seguradores, para lembrar essa análise? Eu me lembro que a gente tinha dado sobre isso no passado. Não me lembro de cabeça agora, Kiran, mas no nosso mercado local são poucas as seguradoras, vão ser as companhias abertas e o que aconteceu é que a gente tinha a avaliação do IFRS 17, algumas seguradoras, além das que precisavam, também estavam fazendo, né? Pelo menos um diagnóstico, ou pelo menos uma avaliação inicial, por conta do movimento que se tem no mercado global, né? Então, assim, a gente tem algumas seguradoras que estão interessadas por conta de transações de mercado de capitais, a gente tem seguradoras que são companhias abertas, tem as seguradoras internacionais. Então, assim, a gente tinha um número que era aproximadamente 80% já tinha feito uma avaliação ou estava fazendo uma avaliação de IFRS 17. Não que necessariamente elas precisassem arquivar uma demonstração financeira IFRS 17, mas o mercado nacional estava fazendo este movimento de entender impactos aí do IFRS 17, tá? Então, eu me lembro que era assim, mais aproximadamente este número, tá, aqui. Legal. Aliás, esse é um bom ponto. Eu fico imaginando que se tiver alguma seguradora que está pensando em fazer um IPO, fazer um registro da CVM, isso tem impacto dramático em termos do potencial cronograma que ela tem para fazer um IPO. Porque eu fico imaginando, uma empresa agora, uma seguradora agora, ela resolve, eu quero acessar o mercado de capitais, eu quero me listar. Só este projeto pode fazer um estrago muito grande do cronograma da empresa. Isso tem que ser considerado e é fundamental, Kiran. Então, se tem alguma seguradora que está nesse processo, ou que está pensando em fazer esse processo nos próximos anos, por mais que o IFRS não seja aplicável para ela hoje, né, ela vai ter que fazer para ter esse processo aí de arquivamento, etc. Então, né, e aí pensando nos anos que precisam retroagir, então a gente recomenda fortemente aí que essa conversa seja iniciada e que isso seja levado em consideração, porque seriam 3 anos aí, dependendo do tipo de arquivamento, 2 anos de mudança de gap aí, fazendo uma prática contábil diferente do que eles estão fazendo.
bastante trabalho. E não é só preparar a demonstração financeira, tá? Que às vezes quem não está neste dia a dia pode pensar que é apenas preparar uma demonstração financeira, mas é um trabalho dependendo aí da quantidade de produtos que a seguradora negocia, sistemas, dados, disponibilidade de dados no geral. Então, tem todo um processo que a gente precisa fazer para implementar, para que a seguradora tenha... O processo final é ter os dados e conseguir produzir a demonstração financeira. Mas tem todo um processo anterior aí de preparação, que se a gente pegar as grandes seguradoras aí, elas estão já há alguns anos fazendo o processo de implementação do IFRS 17. Tem seguradoras que têm grandes carteiras e uma imensidão aí de dados e sistemas para conseguir fazer toda a gestão disso, das apólices aí internamente. Então, a gente já vem trabalhando com elas há alguns anos aí. Então, não é um processo simplesmente de pegar e montar uma demonstração financeira. Tem um monte de coisa por trás para você conseguir ter esses dados e prontamente aí. Sem contar em aspectos de auditoria, informações que têm que ser auditadas, enfim, processos que têm que ser adaptados, enfim, tem um mundo aí quando a gente fala de implementação. Legal. O Nilce de Oliveira Pereira Xavier também comentou aqui, outra dúvida, quando você falou que tinha que ter a necessidade de duas contabilizações, o FRS e o BR-GAAP, a contabilização de FRS seria a mesma que o US GAAP? Infelizmente não. E até quando eu estava lendo isso, eu estava até lembrando de algumas seguradoras que eles estão sujeitos, devido às agências que têm, estão sujeitos os três, o US GAAP, o FRS e o BR GAAP. Ou seja, para que eles vão ter três bases contábeis. Tipo, ou seja, fica imaginando a complexidade que isso vai criar para aquelas entidades que estão sujeitos de várias seguradoras. Tem outra pergunta aqui. A resolução 416 e a circular 666 alcança as sandbox e as de Miriam Assis. Eu não sei se... Não, posso comentar. Perdão, quem fez a Miriam, né? Miriam, a norma, o que ela traz, ela não cita a sandbox, né? As sandbox, elas têm uma legislação específica, né? A 666, por exemplo, ela é muito clara quando ela está falando de S1, S2, S3, S4, né? Então, eu acho que nesse momento, não. Está respondendo objetivamente, não, tá? Mas, como nós falamos aí, por conta da dinâmica do assunto, sempre é possível alguma mudança. Obviamente, aquela companhia que está em sandbox, é interessante e importante que já esteja atenta aos pontos e às questões da própria 666, né? Mas não, agora elas não estariam sujeitas à resolução, ok? Legal. E aqui a Alessandra Dib está perguntando, vocês já analisaram os aspectos fiscais para os ajustes do FRS 17 e 9? Acho que já tem discussão, várias discussões também sobre os aspectos fiscais. Você quer comentar sobre esse tópico? Porque acho que, por enquanto, uma vez que esses ajustes de FRS eles não impactam o balanço societário, em tese, os aspectos fiscais, em tese, seriam imposto de renda diferido, uma vez que eles não acabem impactando o imposto de renda corrente, porque eles não estão impactando o balanço societário. Não sei se quiser comentar sobre isso. Até onde eu sei é isso também, Kira. A gente, assim como o tratamento vai ser como foi feito para todas as outras normas, então você desconsidera isso do ponto de vista societário, né? E aí também, reforçando o que a gente falou, a gente não vai mexer com o balanço que vai ser reportado aí para a SUSEP, etc. Então, a gente entende que esse é o efeito que vai ter do ponto de vista de impostos, tá? Então, sem maiores atualizações ou pronunciamentos aí de reguladores com relação a isso, tá?
Isso. Então, é o tratamento normal dos IFRS aí que a gente tem no mercado. Legal. E Carla Couto colocou isso também. É que, obviamente, dependendo do tamanho, os ajustes de balanço, quase todos eles que vão ajustar os ativos e passivos vão ter impacto de imposto de renda diferido sobre eles. E o efeito de imposto de renda diferido é grande e, portanto, é um impacto importante para considerar. Acho que com isso já estamos terminando. Eu não sei se tem alguma palavra final, Gisele. Você quer colocar algum comentário final? Está no mudo. Obrigada, gente, pelo tempo aí com vocês essa manhã, para a gente debater um pouco aí as questões aí de divulgação que a gente vai ter em 2022 e 2023. Temos bastante trabalho para fazer. De Dinarte, os meninos trouxeram aí a questão da 666 também, que é algo importante que a gente precisa estar dedicar um assunto, né, e se dedicar a isso aí do ponto de vista das seguradoras. Então, obrigada aí pelo tempo de vocês. A gente está disponível se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Depois, os nossos contatos estão aí na apresentação. Então, estamos à disposição. Obrigada aí pela audiência e pela participação de vocês. Obrigada, Kiran, pela organização novamente. Isso. Obrigado, Gisele. E Vinícius, algumas palavras finais? Kiran, só agradecer aí você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a circular SUSEP 666. Agradecer o pessoal que acompanhou aí a gente o período todo. E colocar à disposição para tirar qualquer dúvida. A gente está aqui para poder apoiar vocês. Obrigado. Obrigado. E Dinarte, algum comentário final? Só agradecer também a todos que ficaram aqui com a gente essa manhã, né? Como pudemos ver, acho que temos muitos assuntos aí do mercado segurador efervescente. Então, estamos aqui, a PwC, a gente está à disposição de vocês, caso queiram esclarecer algum ponto que foi discutido, aprofundar, vocês vão ter os nossos contatos aí, a gente está totalmente à disposição. E você, Kiran, e o time todo que organizou o evento aí, agradecer a oportunidade, sempre muito bom estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado, Dinarte. E agora vem a parte mais importante do webcast, é que Joyce vai anunciar quem levou o chocolate. Obrigado, Kiran. Agradeço a participação de todas e de todos. Hoje foi bem disputado. Quem ganhou foi a senhora Neucide Oliveira, de São Paulo, capital. Peço que aguarde um contato nosso. Obrigado e parabéns. Legal. Muito obrigado, Joyce. E agora, para aquelas pessoas que querem registrar o treinamento para fins do CRC, que tem CRC ativo, a gente vai fazer a prova requerida para fins do CRC. E acho que normalmente a gente roda um vídeo antes da prova para chamar a atenção de todos. Legal. Então, agora vai aparecer a prova para vocês. Então, para quem quer registrar o treinamento para fins do treinamento CRC, que está com registro ativo, aí precisa acertar 3 das 4 perguntas, e aí vai aparecer para você 4 perguntas, você precisa acertar 3 das 4. Caso você não conseguir na primeira vez, vai ser repetido as 4 perguntas. Então, pode ficar para a repetição das 4 perguntas. Falando um pouco do webcast de hoje. Então, hoje tivemos discussão sobre esta parte final da implementação do IFRS 17, junto com o IFRS 9, que impacta muitos seguradoras no Brasil, e o IFRS 17 talvez impacta os contratos de seguro, que tem um grande impacto para as seguradoras, talvez até impacto maior que a implementação original do próprio IFRS. A discussão levou 2 décadas para chegar nessa norma. Nós estamos agora 2 meses de 1º de janeiro
de 2023, quando vai ser aplicado a norma pela primeira vez, e aí estamos nas passos finais para a implementação dessa grande norma que altera de forma tão dramática o balanço, o resultado e relatórios financeiros das seguradoras, e que aplicam o FRS, e a gente imagina que nos anos seguintes esses mesmos conceitos seriam trazidos também para fins societários. Foi comentado vários temas sobre os desafios desta norma, e também comentamos sobre o Circular 666, que foi trazido pela SUSEP para requerer relatórios de sustentabilidade das seguradoras e de outras entidades do mercado. Então, discutimos o que é requerimento, para quem que se aplica, e também quais são os vários prazos para os vários tipos de relatório. Então, primeiro, a política de sustentabilidade é requerido agora para final de ano, e depois tem vários outros requerimentos indo para frente, e trazendo novas informações para o público sobre sustentabilidade nas seguradoras, que também vão gerar um impacto grande no mercado, e é um processo que tem que ser liderado pela administração, oriundo da importância dessas novas informações que vão ser divulgadas para o mercado. Acho que foi isso em termos do conteúdo do nosso evento de hoje. Aí, talvez só comentando sobre sobre nosso próximo evento. Então, nosso próximo evento, a gente vai falar sobre novas tecnologias. E aí, talvez, esse cúmulo de novas tecnologias que estão vindo, muitos deles vão ser facilitadas pela 5G. Então, ou seja, a velocidade da internet pela 5G, ele facilita várias outras tecnologias e traz várias novas soluções. Então, dentro do mundo de soluções digitais, a gente vai discutir os desafios e as soluções que tem com a tecnologia 5G. E aí já tem aqui o QR Code, se quiser já pode escanear o QR Code para se inscrever para esse evento, que vai ser daqui a 2 semanas, considerando que a semana que vem, 2 de novembro, vai ser o evento vai ser finados, e, portanto, vai ser feriado, a gente não vai ter um webcast. A gente espera ver todo mundo então, no nosso evento daqui a 2 semanas. E aí, deixa eu ver como que estamos aqui na pesquisa, na nossa prova final. Então, já para quem está fazendo a prova, então já estamos começando as perguntas para a segunda vez. Então, estamos repetindo agora as 4 perguntas. Estamos na pergunta número 1 pela segunda vez. E aí a gente vai repetir as 4 perguntas para dar a segunda chance para quem não conseguiu acertar 3 dos 4 na primeira vez, e agora tem uma segunda chance para fazer isso para fazer isso agora quando estamos repetindo as 4 perguntas. A gente agradece a participação de todos que têm nos acompanhado. Pode entrar em contato conosco nas redes sociais. Acho que todo mundo, todos os panelistas estão no LinkedIn. E aí eu sempre publico no LinkedIn os nossos próximos eventos, e aí quem quiser conectar conosco, fique à vontade. As outras coisas, quem está nos acompanhando pelo micro, você pode ver que tem várias tabs no micro. Tem um tab ali onde você poderia baixar agora a apresentação que a gente apresentou hoje. Tem um tab onde você poderia, tem os principais perguntas e respostas, as dúvidas mais frequentes. E estamos também no tab onde você tem as publicações que nós citamos no início do evento. Você poderia entrar lá e acessar, baixar todas aquelas publicações gratuitamente usando os links que tem na plataforma. O evento é gravado, vai ser incluído na nossa playlist no YouTube. Além disso, vai ser enviado para todo mundo que nos acompanhou. Quem
quem nos acompanhou pelo menos por 1h30 vai receber a certificação de participação no evento. E aí fique à vontade de pegar suas certificações e publicar no LinkedIn, tipo, e nos conectar. Que a gente viu várias pessoas que publicam as suas certificações dos eventos. E espero que vocês gostaram do nosso evento e que vai se juntar conosco de novo daqui a 2 semanas. E aí, talvez dar uma passada aqui também pela nossa nossa playlist. Eu vou só colocar aqui o slide onde mostra nossa playlist, onde você pode acessar os vários eventos passados que a gente já tem feito. Agora estamos terminando nosso 5º ano de webcast de Novas Perspectivas. E também tem nosso site. Se você procura PwC Novas Perspectivas, você vai achar nosso site, onde você pode acompanhar as publicações de nossos próximos eventos. Então, espero que todo mundo aproveitou o evento de hoje. Já estamos aqui na última pergunta e estamos encerrando o evento de hoje. Então, muito obrigado para todos e espero falar com todo mundo daqui a 2 semanas de novo. Muito obrigado.